Irmãos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Com essas palavras de saudação do apóstolo Paulo, nós queremos desejar um dia muito agradável, muito abençoado para você, mas também convidar você para nesse momento você não permitir que alguma coisa na sua casa venha distrair você de estar na presença do Senhor para estarmos cultuando a Ele de todo o nosso coração, fazendo com que esse momento seja um momento onde você já se preparou antecipadamente, como se estivesse saindo da sua casa para vir para o nosso templo, reunindo-se com muitas pessoas para uma comunhão muito agradável diante de Deus. Esse é o nosso culto que devemos estar prestando a Ele, sabendo que o nosso culto não depende apenas de um local específico, mas que o nosso culto deve estar dentro do nosso coração, para podermos expressar isso com gratidão e com louvor diante do Senhor. E quero convidar você para estarmos orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre a semana que o Senhor nos concedeu e essa nova semana que se inicia a partir do dia de hoje. E que possamos buscar sempre a Tua presença, para que em cada dia que o Senhor nos acrescentar, estarmos sempre fazendo a Tua plena e soberana vontade, para que ela se prevalecendo sobre o nosso querer, sobre a nossa vida, tenhamos uma vida para agradar ao Senhor. Aceite o culto que rendemos a Ti nesse momento e que ele venha trazer grande edificação, através da Tua palavra, através dos cânticos, através daquilo que podemos estar participando, sabendo que muitas pessoas também se reúnem neste momento para estarmos louvando o nome do Senhor. É o que nós choramos no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Vamos entoar cânticos ao nosso Deus.
nossa edificação nessa manhã, eu convido você à continuidade daquilo que temos proposto de estarmos falando dentro do livro de Efésios, ainda no capítulo 1. Convido você para abrir a sua Bíblia, no capítulo 1 de Efésios, fazermos a leitura do verso 15 até o final do capítulo, que é o verso 23, aonde nos diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas estas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Que Deus seja engrandecido através da sua palavra e venha falar ao seu coração, nos trazendo grande edificação. Observe que o texto que nós acabamos de ler é uma oração que o apóstolo Paulo faz a favor da igreja de Efésios. Mas é interessante que dentro da carta, essa é a primeira oração dentro da carta. Mas isso não quer dizer que Paulo já não havia orado anteriormente a favor dos irmãos e principalmente orando juntamente com eles. Se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 36 ao verso 38, tem um momento ali de oração que o apóstolo Paulo faz juntamente com os irmãos que haviam compreendido a mensagem do Evangelho e estavam seguindo a Cristo Jesus. Um momento de muita comoção, porque Paulo estava se despedindo deles. Falamos em domingos anteriores, dentro dessa sequência do que estamos propondo dentro do livro de Evangelho, do livro de Efésios, que houve períodos específicos que Paulo trabalhou a igreja. Esse primeiro momento em Atos foi quando muitos se convertendo passaram a seguir a Cristo Jesus e tiveram um carinho, um envolvimento de amor mútuo com o apóstolo Paulo muito grande. E quando Paulo se despede dele, indo para Jerusalém, eles os abraçam e de uma forma muito carinhosa têm a consciência de que eles não teriam mais oportunidade de estar pessoalmente com o apóstolo Paulo. E o segundo momento que Paulo iria se dirigir à igreja está relacionado com essa carta que ele escreveu já estando preso em Roma. Porque depois que ele foi para Jerusalém, ali houve um momento em que pessoas criaram uma artimanha para poder prender Paulo e a partir dali começou toda a sua caminhada para a sua prisão domiciliar em Roma. E dentro desse contexto da carta, nós vimos também anteriormente que o início do capítulo 1, que Paulo dirige a sua palavra aos nossos irmãos em Éfeso, estava relacionado em eles terem consciência das bênçãos celestiais em Cristo Jesus que Deus concedia para a vida da igreja. E chega nesse momento, ele faz uma oração muito específica. E a sua oração, ela é uma oração pertinente. Eu quero chamar ela de oração pastoral, mas uma oração por iluminação e por conhecimento. De certa forma, o conteúdo desta oração
ela é simples, porque ela vai trabalhar a realidade de louvor e petição, ações de graças e súplica. Mas eu quero propor uma divisão bastante fácil de você poder entender o teor da oração que o apóstolo Paulo faz aos nossos irmãos em Éfeso nesse momento. Primeiro ele vai trazer uma gratidão pela maneira em que eles viviam, depois ele vai colocar petições a favor da igreja e a fundamentação da sua oração, ou seja, a fundamentação das suas petições e da gratidão que ele faz ainda no início da oração. Percebam a forma como nós podemos ver isso observando o texto gradativamente. Os versos 15 e os versos 16, eles vão nos dizer assim: por isso também eu, apóstolo Paulo falando, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja que Paulo, mesmo colocando dentro do verso 16 a realidade de que a sua intenção no início da oração era expressar uma ação de graça, um louvor a Deus pela vida desses irmãos, no verso 15 ele coloca os dois motivos de maneira muito específica daquilo que ele queria estar agradecendo a Deus. O apóstolo Paulo expressa isso com muita alegria, pelo estilo de vida que esses irmãos tinham. Primeiramente se referindo à fé que eles tinham na pessoa de Cristo Jesus, a fé que estava presente entre eles. E se você observar o contexto da carta ainda nos versos anteriores, você vai perceber no verso 13 como essa fé veio estar dentro do coração desses irmãos em Éfeso, porque lá diz que a fé veio através do ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Uma fé que veio justamente pelo conhecimento da palavra de Deus, a forma como Paulo, juntamente com Áquila, Priscila, posteriormente Apolo, que ficou algum tempo em Éfeso, fazendo com que o Evangelho de Cristo Jesus fosse conhecido de uma forma muito firme. E isso gerou, através da palavra de Deus, essa fé perseverante. Não podemos esquecer que eles passavam também por algumas dificuldades devido às perseguições que tinham, mas eles se demonstravam completamente perseverantes naquilo que Deus queria estar realizando na vida deles, pela fé e através da vida deles, para que muitos outros conhecessem essa expressão de fé para também se tornarem seguidores de Cristo Jesus, para também se tornarem discípulos de Jesus Cristo e estarem se unindo a eles com uma força muito grande, expressando esta fé. Só que a fé que eles tinham não era uma fé simplesmente de estar expressando o crer na palavra, mas era demonstrado através da vida prática que eles tinham. Esta vida prática como o segundo motivo que o apóstolo Paulo expressa, quando ele diz: eu agradeço a Deus pelo amor que vocês têm uns para com os outros. O amor aos irmãos estava sendo exercido entre eles. Veja depois, na oração que o apóstolo Paulo faz, lá em Atos capítulo 20, versos 36 a 38, o amor imenso que eles tinham pelo apóstolo Paulo. Mas esse amor eles expressavam também para a vida de uns com os outros, tendo o cuidado mútuo em ter aquela preocupação de lutar pelo bem-estar de todos os irmãos que pela fé aceitavam a Cristo Jesus e caminhavam junto com eles como discípulos de Cristo. Amor em estar procurando esse bem-estar, cumprindo os propósitos que a palavra de Deus venha estar ensinando, aonde Cristo Jesus mesmo veio a ensinar nos seus evangelhos, quando disse que os discípulos de Cristo seriam conhecidos em estar amando uns aos outros, em estar cumprindo o mandamento do Senhor. Isso a gente percebe como um estilo de vida
um estilo de vida que nós devemos de estar copiando, tendo a preocupação com o bem-estar das pessoas da nossa família, tendo a preocupação com o bem-estar de pessoas vizinhas, quando nós temos a percepção de que estão passando por alguma dificuldade, poder estender uma ligação, querendo saber como está passando, ou tendo possibilidade de encontrar-se com essa pessoa, estar orando junto com elas e, se alguma necessidade se encontrarem, estar realizando isso para expressar esse amor mútuo. Um amor que durante essa semana, no trabalho que está sendo desenvolvido com as crianças, nós podemos também perceber isso nitidamente. Quando foi colocado o desafio de crianças estarem fazendo doações daquilo que não está sendo mais útil para estar abençoando outras pessoas. No grupo Andando com Cristo, que é o projeto, a gente teve a possibilidade de estar vendo ali fotos muito bonitas de crianças simplesmente expondo aquilo que estarão doando, que estão direcionando para outras pessoas para serem abençoadas através desse gesto de amor. Esta é a realidade que a palavra de Deus também nos convida para viver nessa expressão de fé e de amor, tendo isso como um princípio muito firme a estarmos vivenciando. A segunda parte da oração você vai perceber dos versos 17 em diante, quando o apóstolo Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para que os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Perceba que mesmo Paulo, agradecendo a Deus pelo estilo de vida daqueles irmãos, tendo louvado ao Senhor pela fé e pela expressão de amor que tinha, Paulo, nesse segundo momento, quando faz as petições, é como se ele procurasse completar ainda mais a edificação da vida desses irmãos. Percebam duas expressões que você vai encontrar nesses versos. Quando primeiramente ele diz assim, que vos conceda, ou seja, que Paulo ainda sabia que havia necessidade dos discípulos de Cristo na igreja de Éfeso ter conhecimento de coisas ainda muito mais profundas, que ia trazer ainda mais a compreensão sobre as bênçãos espirituais que havia alcançado a vida deles, mencionadas no início do capítulo. E aquilo que Paulo pede para que o Senhor conceda a eles, são três coisas muito específicas que tanto eu quanto você necessitamos para o nosso próprio crescimento. Primeiro, que vos conceda sabedoria. Sabedoria que vem através do conhecimento da palavra de Deus. Que nos conceda revelação. Muitas vezes temos aquela preocupação de ler as Escrituras e não compreender. Mas quando oramos antes de ler, pedimos que o Senhor venha estar revelando as coisas que às vezes estão ocultas nos nossos olhos. Isso está relacionado com a terceira coisa que Paulo ainda menciona nesses versos, ter a iluminação. E todas essas três coisas relacionadas com a ação do Espírito Santo do Senhor na vida de cada um de nós, para termos essa sabedoria, revelação e iluminar os nossos corações, para não apenas termos a compreensão intelectual, cognitiva do que encontramos dentro da Escritura, mas transformar isso em algo que esteja dentro do nosso próprio espírito, na nossa alma, sendo dirigido pelo Espírito do Senhor, para vivenciarmos aquilo que compreendemos acerca da Escritura, aquilo que adquirimos com sabedoria pelo conhecimento da Palavra de Deus, o que Deus vem revelar
de uma forma plena, como encontramos dentro do texto, sendo iluminados pelo Senhor. Mas por que Paulo ele coloca essa realidade como uma necessidade daqueles irmãos que já viviam intensamente a fé e o amor, de terem esta sabedoria, esta revelação e esta iluminação? Percebam no verso 18 que Paulo coloca a finalidade dessas coisas quando ele utiliza a seguinte expressão: para saberdes, para ter noção, para poder compreender determinadas coisas necessárias também para ser expressado na própria vida. E Paulo vai colocar também ali 3 coisas. Primeira, saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O chamamento que Deus faz na nossa vida, ele passa por algumas coisas muito específicas, a qual nós devemos estar percebendo. Primeiramente, o chamamento ele começa através do momento em que Cristo Jesus te resgata. E esse resgate está relacionado em sermos de Jesus. Sermos no sentido de saber que Ele comprou a nossa vida através do seu sangue derramado, fazendo com que a salvação esteja dentro do nosso coração pela fé, nos chamando para seguir a Ele de todo o nosso coração, chamando para ter uma vida completamente diferente daquilo que nós tínhamos anteriormente, antes de conhecer a Cristo Jesus. É sermos uma nova criatura, como o apóstolo Paulo expressa na sua carta em 2 Coríntios. E isso está relacionado com a maneira como Deus vem estar nos resgatando e nos chamando. A segunda realidade desse chamamento está na nossa comunhão que devemos ter com Cristo Jesus. Ele nos chama para ser seus filhos, para buscarmos conhecimento na sua palavra e comunhão com Ele diariamente através da sua palavra, para buscarmos diante dele, neste mesmo chamamento, de sermos santos, irrepreensíveis. Veja que quando Paulo começa a sua carta aos Efésios, ainda no primeiro verso, ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Esse é o teor do nosso chamamento e a realidade de muitas vezes, mesmo que a gente não queira, ser chamado para passar pelos sofrimentos que muitas vezes se tornam necessários para lapidar a nossa vida no Senhor. Nenhum de nós queremos estar passando por sofrimentos. Nenhum de nós queremos que enfermidades cheguem à nossa casa, que perseguições venham bater às nossas portas, de passarmos por circunstâncias desagradáveis financeiras. Nós não queremos sofrer de maneira nenhuma. Mas o Senhor Jesus, em suas palavras, veio a nos dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus também nos chamou para isso. Ele venceu o mundo e nos dá essa vitória através do seu poder. Essa é a esperança que nós passamos a ter e compreender do chamamento de Deus. Mas perceba que essa primeira colocação que Paulo está se referindo está colocada no passado. A experiência que tivemos em Cristo Jesus. A esperança do cristão, ela exatamente nasce da natureza do seu chamado, da sua vocação. E este chamamento vem de Deus para andarmos com Cristo Jesus. Experiências que passamos pela fé e que devemos de estar perseverando, tendo a consciência desse chamado que Jesus nos faz. Mas percebam que a segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca a respeito dessa realidade da sua oração, em saberdes, para saberdes, primeiramente o chamamento, mas em seguida no texto ele ainda nos diz assim: para saberdes qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Ou seja, qual a riqueza da glória desta herança de Deus. E aqui nós podemos estar raciocinando
de duas formas diferentes. Ou o apóstolo Paulo estava se referindo de que nós somos heranças do Senhor, por termos sido chamados por Ele, se tornado povo de propriedade exclusiva do Senhor, sendo algo glorioso a ser manifestado na sua grandeza, pela sua ação no seu favor, mas também podemos raciocinar o fato de que também o Senhor é a nossa herança. A sua glória, que será expressa de forma definitiva quando Ele voltar, Ele nos concede isso como uma herança que venha estar tendo uma plena convicção, impregnado dentro de nós, sabendo que Cristo estará nos resgatando para a sua glória. A herança de Deus é aquilo que Deus nos dá e ainda estará nos concedendo, o que Deus preparou para aqueles que o amam, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Somente através da iluminação do Espírito Santo de Deus é que podemos levar a essa compreensão desta herança que Deus tem preparado para todos aqueles que seguem firmemente a Cristo Jesus e que o amam de todo o coração. Para saberdes a respeito da esperança do seu chamamento, para saberdes a respeito da glória, da herança de Deus na nossa vida, algo que nos expressa para o futuro, assim como o nosso chamamento está no passado, a glória do Senhor nos expressa para o futuro daquilo que Deus tem preparado para nós, mas ainda Paulo vai se referir na sequência das suas petições o seguinte: para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja que ele está se referindo a algo presente, a grandeza do poder de Deus. E aqui, muitas vezes, dá um nó na nossa cabeça. Porque quando falamos em viver no poder de Deus, quase sempre estamos nos referindo aos nossos irmãos que são denominados pentecostais ou neopentecostais. E às vezes provocam uma confusão muito grande no nosso coração, na nossa cabeça. Mas procure entender o contexto que o apóstolo Paulo vem trazendo desde os versos anteriores da sua oração. Ele, no último verso, que é o verso 14, ele vem a dizer assim, ou melhor, a partir da segunda metade do 13, quando ele diz: foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, se referindo ao futuro, em louvor da sua glória. Enquanto este futuro não venha a acontecer para a nossa vida, nesse presente nós temos que compreender o que é a grandeza do poder de Deus. E isso nos é concedido pelo Santo Espírito do Senhor, pelo Santo Espírito de Deus. Ele habita no nosso coração para manifestar o poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Isso só é possível se nós nos enchermos do Espírito, como o apóstolo Paulo menciona em outras cartas. Isso só é possível se não apagarmos o Espírito de Deus, como Paulo menciona em 1 Tessalonicenses. Isso só é possível se nós deixarmos com que o nosso eu seja mortificado diariamente na cruz de Cristo Jesus e venhamos a viver controlados pelo Espírito do Senhor e experimentarmos o poder de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos nem compreender esta realidade porque não anulamos a nós mesmos. E aqui vai uma dica simples que o próprio Senhor Jesus Cristo veio a falar no Evangelho de João. Convém que Ele cresça, que Jesus cresça na nossa vida e que eu diminua. Quanto mais do Espírito do Senhor procuramos ter na nossa vida, mais nós experimentamos do poder do Senhor dentro de nós. E é por isso que muitas vezes, por não experimentarmos isso, levamos uma vida como seguidores de Cristo Jesus de uma maneira muito relapsa,
de uma maneira em que nós não expressamos o que realmente devemos de ser como discípulos de Cristo Jesus. Mas na sequência do texto, na sequência da oração, depois de Paulo ter apresentado a sua gratidão pelo estilo de vida que os irmãos de Éfeso estavam tendo, depois do apóstolo Paulo ter colocado as suas petições para uma compreensão maior do que Deus estava fazendo e do que Deus quer ainda fazer na vida dos nossos irmãos em Éfeso, como também quer estar fazendo na nossa vida, ele coloca a fundamentação. Mas a fundamentação não apenas relacionada com toda a sua oração, mas a fundamentação deste poder que ele menciona no seu último pedido, ainda ali no verso 19. E a fundamentação ele coloca nos versos seguintes, que vai do verso 20 ao final, quando ele diz assim: o qual exerceu, ou seja, esse poder ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Perceba de uma maneira clara que toda a expressão desse poder de Deus, que é a fundamentação que o apóstolo Paulo quer estar trazendo nesses versos, sempre é iniciativa do Deus Todo-Poderoso. Sempre é iniciativa de Deus para abençoar, como ele menciona no final da sua oração, a favor da sua igreja. A primeira coisa que ele coloca como fundamentação desse poder é que este poder está relacionado com o mesmo ato, através da ressurreição e da exaltação de Cristo Jesus. Como se ele estivesse dizendo assim: tudo converge em Cristo Jesus. Tudo direciona, se afunila na pessoa de Cristo Jesus. Buscar ter esse poder é buscar ter mais de Cristo dentro da sua vida. Buscar estar cheio do Espírito Santo, do poder dele nas nossas vidas, é buscarmos viver mais a Jesus Cristo dentro de nós. E isso se manifesta através do que Jesus fez a nosso favor. É a ressurreição de Cristo que veio proporcionar a dinâmica e poder para a vida cristã. E é padrão e penhor, como nós vimos nos versos anteriores, da ressurreição de cada um de nós, da ressurreição dos crentes. Porque Paulo, quando menciona isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, ele diz que todos nós seremos ressuscitados com ele em grande glória. Isso através do poder de Deus a nosso favor. Não apenas a ressurreição de Cristo veio a ser a primícia dos que dormem, mas alcançar a vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, para vivermos nesse poder do Senhor. E a fundamentação está pelo fato de que Cristo veio a alcançar a autoridade, tendo sido colocado todos os principados, potestade, poder, domínios deste mundo tenebroso, tudo embaixo dos seus pés, as forças espirituais do mal, como Paulo vai mencionar no capítulo 6 deste livro. Os que ainda não reconheceram em definitivo a vitória de Cristo Jesus, eles estarão dobrando os seus joelhos e reconhecendo este poder que veio fazer com que Cristo Jesus ressuscitasse e fosse exaltado acima de todas as coisas. É o poder de Deus que vem a exercer na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que se colocam diante de Deus para ser usados por Deus através daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós.
E a segunda fundamentação, nos versos 22 e verso 23, ele vai falar sobre as proeminências de Cristo sobre a igreja. Entenda, proeminência quer dizer um atributo do que é superior. Veja que no final do verso 22, ele diz que concedeu, ou seja, o deu à igreja. Quem é a igreja de Jesus, a não ser aqueles que creem em Cristo Jesus e o seguem fielmente, que procuram seguir a Cristo Jesus? A igreja do Senhor sou eu, você que está ouvindo esta palavra, e como igreja nós temos o privilégio de recebermos esse poder que a palavra de Deus nos outorga por meio da autoridade de Cristo Jesus. Esse é um atributo muito superior. Aquele, pois, a quem Deus deu a igreja para ser seu cabeça, ele já era o cabeça da igreja, sabendo que a igreja de Cristo Jesus é o seu corpo. E como corpo de Cristo, nós devemos de viver neste poder em Cristo Jesus, sabendo que Cristo Jesus é o cabeça de cada um de nós. Nós não temos nenhum direito de estarmos fazendo aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que Cristo Jesus veio nos conquistar e nos arregimentou para estarmos vivenciando. E Ele quer que a gente esteja vivendo embaixo deste poder transformador, deste poder que habita naqueles que o creem e que se deixam ser completamente controlado pelo Santo Espírito de Deus. Sabendo a respeito desta oração que Paulo menciona, falando sobre as suas fundamentações do poder que foi exercido em Cristo Jesus, só existe duas coisas para nós questionarmos. Como a igreja de Jesus tem vivido? Como que você, como igreja de Jesus, tem experimentado o que Deus quer fazer, tem feito e quer fazer ainda muito mais na sua vida, mesmo nesse período de afastamento, de estar se reunindo no templo? Como que você tem experimentado essa expressão do poder de Deus através do Santo Espírito dele na sua vida? Será que essa oração que o apóstolo Paulo caberia apenas para os nossos irmãos na igreja de Éfeso, ou será que ela também não cabe para a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Turvo? Será que ela também não cabe para a sua vida, para você ter compreensão, para você saber a respeito das coisas espirituais que Deus tem preparado para você? Qual o estilo de vida que você tem tido? O estilo de vida que temos em Cristo Jesus, ele é determinante para essa realidade de experimentar o poder de Deus na nossa vida. Que haja dentro do seu coração um desejo grandioso de experimentar essa realidade no seu viver e você andar tendo a direção, o controle do Santo Espírito da promessa na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém. Pai, obrigado por esse culto que podemos ter realizado ao Senhor. E te pedimos que o Senhor venha estar trabalhando a nossa vida para andarmos guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e o poder de Deus, assim como a ação do Seu Espírito esteja sobre a Tua vida, a vida de toda a Tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.